Queridos, graça e paz, muito obrigado pela sua atenção, pela liberdade de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler a palavra e meditar nessa palavra, poderosa palavra de Deus com você. Hoje nós queremos ver aqui um pouco sobre a constituição do ser humano, de que o ser humano é de fato constituído. Este é um assunto que há bastante divergência, tem três correntes muito fortes, né? Mas de fato não importa se há divergência, porque mesmo divergindo em alguns pontos, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E é um assunto que, às vezes, dentro de uma mesma igreja, da mesma denominação, tem correntes diferentes. No entanto, não altera com relação à salvação. Não é um assunto que falamos que é primário, isto é, que não se pode divergir, porque de fato assuntos primários, por exemplo, com relação a crer em Deus. Se alguém não crê em Deus, se alguém não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não é meu irmão em Cristo Jesus, né? E de fato é grave. Mas neste caso aqui, são assuntos chamados periféricos, né? De terceira, quarta importância. Um assunto de segunda importância, de primeira importância com relação ao crer, de segunda importância, por exemplo, com relação ao batismo, né, que é muito importante, mas mesmo assim ainda é de segunda categoria, porque alguém, né, pode de repente não ter sido batizado e ir para o céu, visto que o batismo não salva ninguém, quem salva é só Jesus Cristo, o ladrão da cruz não foi batizado. Agora, este assunto aqui com relação de que o ser humano é constituído, né, de fato tem diversos questionamentos, até porque não é assim tão claro. O fato é que, como disse Santo Agostinho, nós temos unidade no essencial, né, liberdade no não essencial e caridade ou amor em tudo. E esta expressão do teólogo, né, e um dos pais da igreja, Agostinho, de fato faz muito sentido. Nós temos que ter unidade nesses assuntos de primeira importância. É isso que nos une, isso que é mais importante. E dentro desse grande tema, todos nós, de todas as correntes, concordamos de que o ser humano, ele tem uma parte física, material, humana, e tem uma parte espiritual. O homem é formado dessas duas partes. E isto é fundamental, isto é importante, e nisto não há divergência nenhuma. Há, portanto, três correntes. Uma das correntes é chamada tricotomia, que crê que o homem é constituído de parte material e também constituído da parte espiritual, que divide entre o espírito e outra parte que é a sua alma. Então são três materiais diferentes: a matéria, o espírito e a alma, como três coisas totalmente diferentes. Pessoalmente, a maioria dos reformados não acreditamos nessa corrente. Uma outra corrente é a dicotomia, e desta tem bastante irmãos, né, em nosso meio que creem nessa corrente da dicotomia, que acredita que o homem tem uma parte física, material, e uma parte espiritual, né? A diferença é que essa corrente ela vai entender que essa parte espiritual, por exemplo, a alma é o nome que se dá ao espírito humano, mas que é, portanto, divisível, e que é possível a alma sair do corpo, por exemplo, e o indivíduo continuar vivo. Já há uma terceira corrente, me coloco dentro desta, conhecida como unidade psicossomática, que nós cremos que o homem é sim parte material e parte espiritual, né? E a alma é o nome que se dá ao espírito humano, no entanto, não de uma forma divisível, mas é uma mistura, como café com leite, né? Portanto, uma unidade, e que se a alma sair do corpo, o homem é morto, vira um cadáver, né? E, portanto, não cremos que seja algo, portanto, que se possa separar. Enquanto o ser humano estiver vivo, ele é formado da parte física e da parte espiritual. Me coloco também como crendo na unidade psicossomática. Ligeiramente olhando nas Escrituras, dentro disto, é fato que a Bíblia registra diversos tipos de espíritos. Um deles são os anjos. Os anjos são espíritos, o nome que se dá a um tipo de espíritos. Em Hebreus capítulo 1, versos 5 a 14, por exemplo,
né, principalmente o verso 14, vai colocar aí os anjos como espíritos ministradores a nosso favor. Portanto, eles são corpos espirituais, também seres celestiais, né? E a existência de anjos, ela é real, como a existência também de demônios, conhecidos como anjos caídos, né? Ou espíritos malignos, né? É fato a existência também desses anjos caídos. Nós vimos ali em Isaías capítulo 6, por exemplo, também, né, a existência de outros tipos de seres celestiais, seres angelicais, como serafins, querubins, que assistem na presença do Todo-Poderoso. Os encontramos também lá no livro de Apocalipse, mas Isaías 6, na visão de Isaías, ali versos 1 a 7 mais precisamente, você vai encontrar a existência desses seres espirituais e também em outras passagens. Eu quero ler aqui com relação ao ser humano, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Observe bem que formou Deus o homem do pó da terra, algo material, né? Ele soprou. A palavra que soprar no hebraico, vento, é muitas vezes também traduzida por espírito. Tanto que lá no Novo Testamento, agora já no grego, né, vai chegar a dizer que o vento sopra onde quer, como quer, referindo-se ao Espírito de Deus, né, que é ao Espírito Santo. Então ele soprou nas narinas fôlego, né, o vento, o Espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe bem que soprou nas narinas do ser humano o Espírito de vida, e o ser humano passou a ser, dali por diante, alma vivente. Então nós encontramos aqui, na criação do ser humano, a sua constituição, né, enquanto ser humano, como tendo a parte física, a parte material, né, que ele é pó, né, formado do pó da terra, e a parte espiritual, aquela que Deus soprou nas suas narinas. Eu creio que alma é o nome que se dá ao espírito do ser humano, ao espírito do homem, né? E é interessante, né, porque Deus nos criou dessa maneira, e é importante dizer que enquanto alguns aí querem parecer cada vez mais com a criatura, parecer mais com o macaco, nós queremos parecer cada vez mais com o nosso Criador, né? Na criação nós vemos aqui dois elementos no ser humano: o corpo e o sopro, ou o corpo e o vento, o corpo e essa parte espiritual, e o homem se tornou alma vivente. Por isso o ser humano é diferente de todos os demais animais. O ser humano é racional, né? O ser humano recebeu domínio sobre todos os animais, sobre todo o planeta Terra, né? Que pena que o homem, em vez de cuidar do planeta que Deus lhe confiou, muitas vezes, ou quase sempre, tem o destruído. E Deus deu domínio ao ser humano sobre esse planeta. É só você ler Gênesis capítulo 2, versos 26 a 31, também, né? É o verso 19, 20, o Salmos capítulo 8, versículo 4 a 9, você vai perceber que Deus deu essa autoridade sobre todos os demais seres viventes, porque o ser humano ele é racional, ele tem uma parte espiritual nele, ele é diferente de todos os demais animais, por isso é capaz de fazer cirurgias complicadas, né, como hoje em dia cirurgia de olho, catarata é coisa simples, né? Fazer cirurgia do coração, cirurgia de cérebro, né, e outras mais, porque o avanço da tecnologia, né, um avião voar aí com 90 mil quilos dentro, né, com 1000 pessoas dentro. Por quê? Porque o ser humano ele é racional. Lendo Gênesis capítulo 1, versículo 26, é interessante, é importante a gente ler aqui. Estamos lendo acerca da criação do ser humano, e diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Observe bem aqui no verso de número 26, que Deus usa duas palavras, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é interessante porque a palavra imagem e a palavra semelhança são sinônimas. Ele usa essa palavra. É muito comum um recurso chamado na literatura hebraica de paralelismo. Nesse caso, paralelismo sinonímico, que é um tipo que o classifica, né, que usa uma ideia e repete a mesma ideia. É muito usado também nos Salmos, nos Provérbios,
você lê um versículo que ele diz na primeira sentença uma expressão e repete a mesma ideia, às vezes com outras palavras, né, na segunda sentença. Como, por exemplo, apenas para dar um exemplo, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para os meus caminhos. Você pode inverter lâmpada e luz, é a mesma palavra, é o mesmo significado. Ele diz e rediz a mesma coisa, né? Jesus, embora já no grego, mas usa também essa ideia, às vezes ele diz em verdade, repete a mesma palavra. Isso é normal para a cultura hebraica, né? E no verso 27 é interessante, porque no verso 26 usa duas palavras, não a mesma palavra, mas palavras sinônimas, imagem e semelhança, mas quando chega no verso 27, usa apenas uma palavra, ele diz, criou Deus o homem à sua imagem, e repete a mesma palavra, em vez de usar a semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, porque quando diz homem, que ser humano, a mulher também é homem, no sentido de genérico, no sentido de ser humano, criou o ser humano homem, o ser humano macho, o ser humano mulher, o ser humano fêmea, criou homem e mulher. Mas aqui diz, usa a mesma palavra, imagem duas vezes. Poderia ter usado semelhança. Isso vai, Moisés vai brincando com as palavras enquanto vai escrevendo. Moisés é um homem muito culto, criado como filho da filha de Faraó, viveu 40 anos no palácio no Egito, depois mais 40 no deserto. Eu brinco que são 80 anos de seminário, então depois 40 anos de ministério. Moisés é um intelectual. Alguns dos seus irmãos, segundo historiadores, eram reis, príncipes, né, personas importantes. Moisés era tido como um dos descendentes de Faraó, como filho da filha de Faraó. É importante destacar isso. Ele conhece bem a cultura, tanto egípcia como também hebraica, e ele usa e brinca com as palavras dentro da literatura hebraica. Nós podemos observar isto no capítulo 5, versículo 1, né, capítulo 6, capítulo 5, versículo 3, né, ele usa as duas palavras, imagem e semelhança, mas quando chega depois no verso 27, por exemplo, né, aqui lido ele usa uma palavra só, no capítulo 9, verso 6, ele usa só uma palavra, né? Por que faz isso? É porque quando queria enfatizar uma ideia, então se repetia a ideia, ora com palavras sinônimas, ora usando a mesma palavra. Isso faz parte da literatura hebraica, repito, para poder dar ênfase àquele sentido. Daí você vai encontrar, então, às vezes, espírito e alma no mesmo contexto, embora raramente isso acontece. Entendemos, portanto, que o homem, e eu creio que o homem é um todo. A Bíblia apresenta o homem não dividido, mas o homem como ser humano, o homem tendo uma parte espiritual e uma parte física, e, portanto, esse é o ser humano. Se o espírito ou a parte espiritual não estiver na parte física, o homem não é homem, o homem é cadáver. Nós não consideramos mais um homem depois da morte. Ali estão os restos mortais, está o corpo, está o cadáver. E isto todos nós, de todas as correntes, concordamos. Aquilo que eu disse, como disse Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, que nos une é maior do que nos separa. O fundamental, o essencial, nisso nós somos unidos. Todavia, creio que o Espírito, né, aí ela aparece essa palavra, quando analisamos aí no hebraico, como alma, como sinônimo de mente, como sinônimo de razão. Essa palavra aparece no Antigo Testamento 55 vezes, né, no Antigo Testamento, e aparece no Novo Testamento 158 vezes. Já a palavra alma, no sentido de coração, né, também no sentido de pessoa, no sentido de sentimento, ela aparece 328 vezes no Antigo Testamento e aparece 28 vezes no Novo Testamento. Deus, ao criar o ser humano, soprou no ser humano esse vento e ele se tornou alma vivente. Não há texto para criar o ser humano, criando o ser humano com a alma, com o espírito e com o corpo. Os textos que falam de morte, por exemplo, né, como Eclesiastes 12, versículo 7, vai sempre se referir, né, ali vai dizer que quando o homem morre, né, o corpo que é pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Quando você vê lá em Apocalipse, você vai ver, não espírito, mas você vai usar a palavra alma, que as almas dos decapitados estavam lá diante do trono do Senhor.
O homem sem a parte espiritual, ele é cadáver. O homem é uma unidade, creio que o homem é uma unidade de duas naturezas. A parte espiritual e a parte material. E na morte, o homem entrega a sua parte espiritual para Deus, como diz o texto de Eclesiastes, que usa a palavra espírito, que volta para Deus, e o texto de Apocalipse, que usa a palavra alma, que está diante de Deus. Gênesis capítulo 35, versículo 18, diz exatamente isso, que a alma deixa o corpo humano quando a pessoa morre. E em outros textos, se você quiser conferir, vai dizer isso, como 1 Reis, capítulo 17, verso 21, os Salmos 31, versículo 5, Atos 17, versículo 59, Apocalipse 20, versículo 4, Atos 7, versículo 59, não 17, mas 7, corrigindo. A alma ou espírito é imortal. E você pode observar isso em Mateus capítulo 10, versículo 28, como em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Mateus 22, 37, também ali nós vamos ver aqui Mateus 22, versículo 37, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Esses três versos são os fundamentos, os principais textos fundamentais usados pelos tricotomistas para se basear de que o homem é corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nesses três versículos do Novo Testamento, eles trazem a palavra corpo, alma e espírito no mesmo verso. No entanto, é muito perigoso você montar uma teologia em cima de três versículos somente, e não em cima de um contexto inteiro do arcabouço bíblico. Também é importante dizer que nós entendemos que nesses três versículos, nós outros, a palavra alma, tanto dicotomistas, comunidades psicossomáticas, concordamos nisso aqui, de que a palavra alma aparece aqui no sentido figurado, ou o versículo, como também a palavra espírito, considerando alma como sinônimo de mente, de razão, e a palavra espírito como sinônimo de emoção, de coração. Aí sim, inclusive quando você lê Mateus 22, verso 37, termina com a palavra entendimento, quer dizer, englobando as duas, tudo em uma só, de fato, dessa forma que nós compreendemos. Tem também pessoas que acreditam, que creem, até mesmo em anjo de guarda, que vem o anjo e que o anjo fica conosco, andando ao nosso lado e nos guardando. Essa não é uma doutrina que encontra fundamentação bíblica, e nenhum evangélico estudioso da Bíblia, nenhum hermeneuta, nenhum exegeta evangélico, reformado, sério, acredita nisto. O que o Salmo, verso 34, Salmo capítulo 34, verso 7 nos diz, é que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, ou os guarda. Acampar não é residir, não é morar. Acampar é algo passageiro. É algo quando você está precisando e se aprover a Deus, como o próprio Deus diz, lá em Hebreus, vai dizer, que capítulo 4, verso 12, de que os anjos são espíritos ministradores a nosso favor. E Deus os envia, conforme a realidade e a necessidade, para agir a nosso favor. E se acampam, a ideia de acampar é algo provisório, é algo ali de momento, enquanto necessário. E também é importante destacar que Deus usa anjo quando aprouver usar. Se Deus quiser usar qualquer outro meio, Deus usa, basta Deus querer, e a vontade dele é incontestável, irresistível, e ele não precisa usar nem mesmo o anjo se não quiser usar. Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer. Ele é poderoso para fazer. Tanto que há muitos milagres na Bíblia que não foram através de anjos, mas o Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus, que em nós habita, usando alguém, e através desse alguém, o Espírito Santo fez aquilo que precisava ter sido feito. Portanto, Deus usa anjos quando aprouver a ele usar, no momento que aprouver. Esta é a reflexão de uma forma mais instrutiva que nós queríamos hoje, não tão devocional, mas um pouco mais teológica, para você conhecer o nosso posicionamento bíblico e para você conhecer, ter uma noção, uma ideia geral, das correntes acerca de que o homem é constituído. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pai querido, abençoa cada um conectado, ouvindo agora esta palavra. Que o Senhor os abençoe.
com a paz que excede a todo entendimento, e que o teu Santo Espírito esteja cuidando dessa vida, e que estejamos todos na tua presença, buscando nos encher mais e mais do teu Santo Espírito, que é Espírito, mas que é o Espírito Santo de Deus, que és tu mesmo, e que é o maior poder que há em todo o universo. E se o Senhor está em nós, se o Senhor é conosco, ninguém será contra nós. E aqueles que se colocam contra nós já estão vencidos pelo poder do Senhor. Obrigado, porque o Senhor Jesus, que está em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, venceu a morte por nós, e o Senhor abriu o caminho para a vida eterna, o caminho para os céus. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Muito obrigado pela nossa existência, por nos ter chamado à existência no devido tempo. E muito obrigado pelos teus cuidados com a nossa vida. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.